Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Coimbra. Notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Marcelo Rebelo de Sousa critica a comunicação do Governo durante a gestão da Depressão Christine. O Presidente da República considera que as explicações dadas à população afetada pela tempestade não correram bem. Marcelo Rebelo de Sousa esteve ontem à noite em Orem, onde esteve reunido com elementos da Proteção Civil no posto de comando. No final, em declarações aos jornalistas, criticou a forma como o Governo tem comunicado, mas sem se referir diretamente à Ministra da Administração Interna. Não é para dizer que o governo esteve melhor ou pior. Há coisas em que esteve melhor e coisas que esteve pior. A explicação às pessoas, em muitos casos, não correu bem. Não correu bem. Marcelo Rebelo de Sousa reconhece também que a prevenção pode ter falhado antes da passagem da tempestade, mas considera que a resposta está a ser melhor do que aquela que aconteceu nos incêndios de 2017. Em primeiro lugar, aprendemos que o trabalhar em equipa é fundamental. E o trabalho em equipa aqui, na resposta de conjugação de entidades, foi melhor do que há 8 anos. Muito melhor. Aprendemos que era fundamental prevenir. E aqui pode ter falhado porque a prevenção ficou aquém do que aconteceu. Mas houve uma preocupação de prevenção. Marcelo Rebelo de Sousa garante ainda que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão de acordo sobre o diagnóstico, as prioridades e as medidas para fazer face ao mau tempo e avisa que a revisão do Plano de Recuperação e Resiliência tem de ser virada para esta calamidade. O Presidente da República continua no terreno, hoje vai visitar a zona de Pedrógão Grande. Entretanto, Portugal continental já sente os efeitos da Depressão Leonardo. A Proteção Civil dá conta de mais de 800 ocorrências até às 11 da noite. Este é o balanço mais recente. E estão sobretudo relacionadas com a queda de árvores ou de estruturas, inundações, limpeza de vias, deslizamento de terras. As zonas mais afetadas voltam a ser a região centro e Lisboa e Val do Tejo. São dados avançados pela Proteção Civil até às 11 da noite. Contactada há pouco pela Rádio Observador, a autoridade remete o novo balanço da madrugada para daqui a 1 hora. Já os bombeiros sapadores de Lisboa dão conta à Rádio Observador de 20 ocorrências na cidade, relacionadas aqui também com inundações, queda de árvores e também danos em telhados e muros. A Proteção Civil alertou nas últimas horas para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias, derrocadas e acidentes em zonas costeiras, devido à passagem desta depressão por Portugal continental. De acordo com o IPMA, o pior dia deverá ser a madrugada de hoje para amanhã, com previsões de chuva forte e persistente e vento com rajadas até aos 95 km por hora. Hoje quase todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo por causa também aqui das previsões de chuva, vento e queda de neve. E uma semana depois da passagem da tempestade Christine, cerca de 30 pessoas estão desalojadas em Leiria. E, Carla, o número pode subir, é o que admite a Câmara Municipal. À Rádio Observador, dados avançados pela vereadora do Desenvolvimento Social da autarquia, que alerta que a situação é mais grave que os incêndios de 2017. Ana Valentim admite que este número de desalojados pode aumentar e, por isso mesmo, a autarquia já prepara mais camas de prevenção. Luís Soares. Uma semana depois da tempestade, a Câmara de Leiria já teve que realojar 28 pessoas que não conseguem viver em casa. E a vereadora com o pelouro do Desenvolvimento Social, Ana Valentim, tem estruturas de apoio para realojar quem precise. Nós implementámos logo, tínhamos uma casa numa freguesia, que neste momento já tem 13 pessoas, e nas outras duas já temos também 15 pessoas, portanto, e já temos em prevenção mais 2 estruturas de apoio, uma com 35 camas e outra com 100, já de prevenção se for necessário, porque o que é um facto é que as condições meteorológicas não melhoram e, portanto, infelizmente, a perspectiva é que vá aumentando o número de desalojados. A expectativa da vereadora da Câmara de Leiria, que considera que esta tempestade teve consequências muito mais devastadoras que os incêndios de 2017.
a dimensão desta tragédia é consideravelmente superior àquela que foi dos incêndios. Obviamente os incêndios foi também uma tragédia muito significativa, não é? Porque as pessoas verem as suas casas a arder, e aqui foi numa rajada de vento que durou 1 hora, perderam praticamente tudo, mas a dimensão ao nível do Conselho é consideravelmente superior àquilo que foi os incêndios. Dimensão que passa também pelo apoio alimentar. Em 4 dias, 2.900 famílias receberam alimentos do posto logístico montado no centro da cidade, mas já descentralizado para as juntas de freguesia. A Câmara disponibilizou também apoio psicológico para quem precisa e agora, anuncia Ana Valentim, há também um número de telefone. Um serviço de atendimento telefónico, onde as pessoas têm um número específico e que do outro lado têm uma psicóloga que realmente lhes pode dar alguma palavra de conforto, de alento, ou fazer algum tipo de acaminhamento, porque de facto as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente e é fundamental ter este apoio, porque... Isso é um serviço mesmo da autarquia, esse telefone? É um serviço mesmo da autarquia. É o 244-243-867, eu repito, 244-243-867. E é usar, se for necessário, a reportagem do Luís Soares, que tem estado nas zonas mais afetadas pela passagem da depressão Christine. A tempestade passou por Portugal há exatamente 1 semana, deixou um rastro de destruição na região centro, onde muitas populações continuam ainda nesta altura sem luz, água e comunicações. E devastadas pela passagem da tempestade, muitas empresas e negócios tentam reerguer-se e retomar a atividade dentro do possível. As pequenas e médias empresas da região centro alertam para um colapso económico se não começarem a produzir em breve e, por isso, pedem ao Governo que os apoios cheguem rapidamente. O tecido industrial da região de Leiria foi o mais afetado. O número de empresas com danos ainda não é conhecido, mas há uma estimativa de largas centenas. A Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas alerta para um cenário de caos económico se os apoios não chegarem em breve ao terreno. Ouvido pela Rádio Observador, o presidente Jorge Pisco assinala a solidariedade entre patrões e funcionários para conseguirem encontrar soluções a curto prazo, mas avisa que não chega. As medidas têm que chegar com rapidez. Se essas empresas não começarem rapidamente a elaborar, vai ser um colapso e isto vai ser um caos não só para a região. A agilidade tem que ser aqui muito a palavra de ordem. Na realidade, ou seja, não foram só as empresas, foram os trabalhadores que ficaram também com as suas casas distribuídas, com os seus haveres desfeitos, e aqui cada um vai ter que encontrar, na medida do possível, essa solução, porque como é que os trabalhadores podem ajudar? E eu penso que tem existido, ou seja, é a solidariedade entre todos. Declarações de Jorge Pisco, da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas. As empresas da região centro foram as mais afetadas, com negócios completamente devastados. O Governo anunciou apoios de 2,5 milhões de euros para famílias e empresas, incluindo medidas como a isenção de contribuições para a Segurança Social nos próximos 6 meses ou um regime simplificado de layoff para os próximos 3 meses. E Carla, com casas destruídas ou viaturas danificadas, muitas pessoas não conseguem ir trabalhar ou pedem para ficar em casa a ajudar a família. Importa, por isso, explicar o que diz a lei nestes casos e, por isso, a Rádio Observador ouviu 2 advogados especialistas em direito do trabalho. Até porque nas redes sociais têm surgido denúncias de casos de patrões que estão a obrigar os trabalhadores a irem ao local, mesmo tendo a casa com danos. A advogada Rita Garcia Pereira explica que o regime mais favorável numa pós-catástrofe é a adoção do layoff por parte das empresas para garantir os direitos dos funcionários e a necessidade de bom senso entre as duas partes. E o advogado Luís Gonçalves da Silva alerta que, apesar do local de trabalho se encontrar danificado, o trabalhador não está dispensado e pode ser chamado para ajudar, mas há condições. Nadine Soares. Os funcionários com o local de trabalho destruído podem ser chamados a ajudar. No entanto, depende das tarefas e das condições de segurança, é o que explica o advogado Luís Gonçalves da Silva. Não está dispensado, nesse momento imediato, de se apresentar perante o empregador e disponibilizar-se a ajudar. Evidentemente que ajudar tem limites, lhe caberá nomeadamente praticar atos para a qual não tenha qualquer preparação, que aliás têm sido reiteradamente aconselhados a não serem realizados, como reparações do telhado. Já os trabalhadores com bens destruídos pela tempestade, como por exemplo casas sem telhado, podem ter faltas justificadas. O trabalhador que acorda e tem danos particularmente relevantes nos seus bens. Nesses casos não lhe é exigível realizar a prestação laboral. A advogada Rita Garcia Pereira alerta ainda que o tempo de ausência para reconstruir os bens não está legislado e por isso entra o bom senso. 15 dias parece-me claramente excessivo. 1 semana, por exemplo,
para recuperar os seus próprios bens, já não me parece a mim excessivo, mas isto é uma questão de bom senso. Em situações de catástrofe, os trabalhadores devem apresentar-se e discutir os próximos passos com o empregador. A solução mais provável é o regime layoff. Já trabalha em regime híbrido e deve perguntar se deve prestar funções assim, ou basta-lhe a demonstração de que o local de trabalho está destruído. Provavelmente, nessa circunstância, entrará em layoff. Os advogados especialistas em direito de trabalho com os cenários possíveis para os funcionários afetados por tempestades, como a depressão Christine. Um trabalho da Nadine Soares com as explicações sobre os direitos do trabalhador em caso de catástrofe no trabalho, mas também nos bens pessoais. Certamente são dilemas pelos quais muitos patrões e empregados estão a passar neste momento, sobretudo na região centro. O Governo nomeou Paulo Fernandes para liderar a estrutura de missão para as zonas destruídas pela tempestade. Importa perceber quem é o homem a quem cabe reerguer o centro do país. Não fosse o limite de mandatos e Paulo Fernandes teria provavelmente tentado a recandidatura à Câmara do Fundão. Mesmo os adversários políticos elogiam-lhe o trabalho na autarquia e as características pessoais. Rui Casanova. Sério, honesto e com grande capacidade de comunicar com todos. As pessoas ouvidas pelo Observador não poupam nos elogios. Antes de ser autarca, Paulo Fernandes foi o impulsionador da rede das aldeias do Xisto, chegou a presidente da Câmara do Fundão em 2012, já depois de ter desempenhado o cargo de vice-presidente e de vereador com os pelouros do desporto, cultura e ação social. Já à frente da autarquia tentou travar o despovoamento do interior e apostou em várias vertentes, da imigração à educação e da tecnologia à cereja. Licenciado em Relações Internacionais em Lisboa, seguiu estudos em Espanha, onde se tornou mestre em Estudos Europeus e Direitos Humanos, com especialização em Desenvolvimento Regional na Baixa Densidade. Logo foi nomeado pelo Governo para liderar a estrutura de missão. Miguel Poiares Maduro escreveu nas redes sociais que Paulo Fernandes é dos melhores autarcas que o país já teve e dos melhores quadros do PSD. Já o atual presidente da Câmara do Fundão destaca que Paulo Fernandes soube relacionar-se com instituições da área científica, das universidades, mas também com a CCDR e os diferentes governos que desempenharam funções durante os seus mandatos. E Rui, no último verão, enquanto autarca, viveu um dos momentos mais críticos quando lidou com o maior incêndio de sempre em Portugal em termos de área ardida. E a forma como reagiu na altura também é elogiada. O ex-deputado do PSD, Duarte Marques, lembra que Paulo Fernandes é alguém que conhece bem o território, já passou por calamidades, tem uma voz respeitada pelo governo, seja que governo for. Essa capacidade de liderança em momentos críticos e sensíveis pode ser uma mais-valia, mas todas as pessoas ouvidas pelo Observador alertam que o sucesso de Paulo Fernandes vai depender sobretudo da autonomia que vai ter nesta estrutura de missão. Rui Casanova, com o perfil de Paulo Fernandes, o nome escolhido pelo Governo para liderar a estrutura de missão, sediada em Leiria, tem como objetivo coordenar a recuperação das zonas afetadas pela depressão Christine. São agora 7h12. Carla, que outras notícias marcam esta manhã? A Comissão Nacional de Eleições indica que vão existir alterações pontuais nos locais de voto no próximo domingo, devido aos estragos do mau tempo. Em comunicado, o porta-voz da CNE pede aos eleitores para que se informem no próprio dia sobre onde votar, porque a mesa de voto pode ter sido alterada. A campanha para a segunda volta das presidenciais continua hoje no Sul. António José Seguro e André Ventura passam os dois pelo distrito de Beja, onde na primeira volta cerca de 3.300 votos separaram ambos, com uma vantagem para o candidato apoiado pelo Chega. Hoje começa a segunda ronda de negociações a 3 entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, reuniões que vão decorrer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na véspera deste encontro, a Rússia voltou a atacar Kiev. Volodymyr Zelensky acusa Moscovo de não levar a diplomacia a sério e de preferir causar terror à população em vez de procurar soluções diplomáticas.